Você atende pessoas há muitos anos, Sim. né? A gente pode afirmar que relacionamento é um dos temas mais procurados, que as pessoas te procuram para cuidar? Com toda certeza. A parte de relacionamento, seja afetivo, marido e mulher, namorado, ou tal porque se sente sozinho, isso é um dos temas que mais tem predominância na minha mentoria. A pessoa às vezes chega, inclusive, pensando que o maior tema dela está, por exemplo, em não conseguir um trabalho. E quando descobre a dificuldade de não conseguir um trabalho é porque, na verdade, ela tem um desejo enorme, por exemplo, de construir uma família. Nossa. É. Então ela quer um trabalho, mas ela quer tanto uma família que a energia dela, por mais que a responsabilidade diga que ela precisa de um trabalho estável, por exemplo, não é que não trabalhe, né? A busca de uma transição de carreira, por exemplo. Mas intimamente aquela mulher não quer uma transição de carreira, ela quer ser mãe, ela quer um companheiro, ela quer ter um relacionamento onde aquela pessoa que está com ela seja de verdade um companheiro. Então, no meio da mentoria, ela percebe que uma transição de carreira é importante, mas não é hoje, por exemplo, o mais importante para ela. E quando ela percebe isso, ou ele, tanto faz, existe uma calma, uma serenidade maior, e a mentoria ela vai acontecendo de forma, e tudo vai acontecendo, inclusive a transição de carreira. Porque existe uma agonia dentro, a pessoa não sabe o que é. Então pensa o quê? Não gosto do meu trabalho, estou de saco cheio do meu trabalho, só pode ser isso. Mas a agonia interna, às vezes, é a falta, por exemplo, de um relacionamento, ou o excesso de uma dependência de um relacionamento. E a gente pode dizer que hoje em dia está mais difícil, seja conseguir um relacionamento ou se manter de forma equilibrada num relacionamento? É. Eu não sei se hoje em dia está mais difícil. Eu digo que sempre foi difícil. Porque não é fácil o relacionamento humano. A gente não consegue, por mais que a gente diga assim, eu quero ser independente, sempre seremos dependentes de um relacionamento. Não só amoroso, não é disso que eu estou falando. Nós, enquanto mamíferos, enquanto humanos racionais, conscientes e seres mamíferos, precisamos nos relacionar, precisamos criar laços, precisamos nos manter nesse laço. Então eu vejo que desde sempre o tema relacionamento foi sempre muito difícil. O que eu acredito que hoje está mais difícil é por conta de as pessoas não saberem exatamente o que estão buscando na vida. Então, a maioria da experiência que eu tenho é que estão buscando um relacionamento, mas têm um medo de não conseguir ser mais mãe, por exemplo, de vai morrer sozinho. Existem umas assombrações hoje que faz com que as pessoas, em determinada idade, comecem a ter uma determinada pressa. O fato das coisas também estarem muito descartáveis, eu não sei se Exatamente. essa é a Tá palavra, ótima essa palavra. porque tudo falando, trazendo a questão dos aplicativos de relacionamento. É como, não deu certo, então próximo, próximo, próximo. Exato. Isso pode afetar também essa dificuldade nos relacionamentos, seja na busca ou na manutenção deles? Eu não tenho dúvida disso, não. Hoje, realmente, o relacionamento humano é descartável, inclusive o relacionamento de amizade. Não é só o de relacionamento de afeto. Se a pessoa não faz o que o outro espera, ele não serve mais. Se a pessoa decepciona em alguma... Não tem mais uma conversa. Não existe mais um diálogo, não existe mais um perdoar. Isso está cada vez mais raro, porque existe uma informação mental que é fácil substituir. Exatamente pelo que você acabou de falar. Os aplicativos, por exemplo, não serviu, não serviu, bloquear, bloqueio, bloqueio, bloqueio. Esse aqui sim, vou experimentar. E até mesmo ouvindo você falar, não só de aplicativos de relacionamento, mas distrações no geral, né? Eu não tenho alguém, mas aí eu me ocupo tanto, eu tô tão ocupada, tô tão atarefada que tudo bem também, né? Então, não sei se isso faz de alguma forma sentido, das distrações serem muitas e a pessoa não dá atenção para isso, e até o que você falou no começo, acreditar que o tema é outro assunto, é trabalho, por conta dessas distrações? Eu vejo que não. Não? Eu vejo mesmo que seja medos. Medos de encarar a necessidade interior. Isso é muito comum. A pessoa não olha para dentro. Então, a distração é uma motivação para não olhar para dentro. Mas não que não exista essa necessidade, esse desejo de se relacionar.
Mas aí a gente pode falar que é necessário uma pessoa casar, por Não. exemplo? Quando eu falo de relacionamento, eu digo de um relacionamento, por exemplo, de vínculos verdadeiros de amizade. A amizade parece que entrou em desuso. É uma sensação estranha, sabe? É como se a palavra amigo não significasse mais o que é amigo. Porque amigo também é aquele que diz não, também é aquele que te chama, diz assim, pô, não, como é que você tá vacilando? Poxa, por gentileza. Não, hoje não pode mais. Existe meio que um roteiro a seguir quase que em tudo hoje. É muito interessante. Repara, para você fazer alguma coisa no Instagram, você tem que fazer com tantos minutos. Para o YouTube, até que você pode falar mais um pouco profundo. Tudo está meio que dentro de um caixotinho com um título. Assim é isso, assim é isso. Então está todo mundo cada vez mais moldado dentro de um modelo mesmo, né? Então aquela amizade de antes, em que você tinha um amigo que não necessariamente concordava com tudo que você concordava, que brincava com tudo que você brincava, mas nem por isso você podia bloquear aquele amigo, sabe? Como é que bloqueava um amigo? A gente ficava de mal, tô de mal, trocava dedinho, tô de mal, né? Aí eu ficava um olhando por outro, vamos ficar de bem? Vamos ficar de bem, porque era olho no olho, agora não, agora é deletar. Então é como se o julgamento ficasse mais forte, a crítica mais forte, né? Então isso distancia as pessoas. Isso distancia. Será que é por isso tanta depressão? Com certeza. Será que é por isso aquela sensação de vazio? Ou então tanta gente falando que está com síndrome disso, síndrome daquilo? Então, isso das síndromes e das depressões é falta de contato humano? Com certeza. É falta de laços. Mas aí, como que a gente pode fazer, mesmo tendo consciência disso, a gente não pode negar que a gente está na era digital, que o tempo mudou. E até mesmo para trabalhar, tem um lado positivo. Claro. Então, como encontrar esse equilíbrio em tudo, né? Mas principalmente no uso da tecnologia, visando ter relacionamentos mais saudáveis, sólidos? Como fazer isso na prática? Sabendo que o mundo que a gente vive não é mais aquele. Eu penso que bom senso é bom para tudo, né? Então, a tecnologia é ótima. A gente está aqui, por exemplo, né? E um monte de gente vai ouvir a nossa conversa e vai pensar. Mas tá bom. Agora, se eu quero me relacionar com outro, eu vou buscar. Se o outro mora muito longe, a gente vai fazer um Zoom, a gente vai fazer não sei o quê, vamos mandar recado. Mas vamos fazer questão, dentro do possível, de encontrar pessoas. Vamos marcar o chá das 5, né? Se possível, combinar um chá. Eu sei que para mim, inclusive, isso é mais difícil que todo mundo. Acredito que muita gente. Porque realmente eu me sinto muito bem sozinha. Eu me sinto muito bem escrevendo, eu me sinto muito bem lendo, eu me sinto bem estudando, me sinto muito bem. Mas eu reparo que eu me sinto ainda muito mais bem, se é possível dizer isso. Por exemplo, hoje aqui na Gaia de Luz, chegou umas 10 pessoas, sei lá quantas, 5, 6 pessoas, para ajudar a gente a mudar uma posição de uma ponte. Quando eu vejo aquelas pessoas juntas, eu posso estar junto, de alguma maneira contribuindo, dando uma palavra, isso me faz acreditar na vida. Eu sinto isso dentro de mim, sabe? Dentro de mim é aquela, uau, isso é vida, isso é troca. Então, por mais que eu tenha um comportamento natural de ficar mais com os meus livros, ir lá com o meu computador e ficar estudando, que eu gosto muito em conexão com o mundo espiritual, quando eu tenho essa oportunidade de ver esse movimento, eu sinto o que eu estou falando, que é a necessidade do ser humano de criar laços. Então não dá para ficar zero laços. Isso é se colocar no campo do vazio. Nenhuma essência. Nenhuma essência. As essências emocionais, elas vão ter uma tendência maior de querer rir, brincar, conversar. Por exemplo, uma essência que é muito interessante, que ela tem uma energia de um magnetismo, de trazer como se fosse um equilíbrio a tudo. Se a pessoa está triste, aquela energia vem e consegue transmutar. Então ela tem essa força da transmutação. Tira a tristeza por alegria, tira a dúvida, traz a confiança. Então são pessoas que naturalmente quando chegam, elas têm essa energia de transmutar a dor, por exemplo. Então são pessoas que vão ter essa necessidade de estar com o outro.
Se essas pessoas não estiverem com o outro e ficarem enclausuradas só por exemplo, falando virtualmente, elas vão morrer. Elas vão se sentir murcha. E a cada dia elas vão virando uma passa murcha. Porque a essência da alma dela é fazer laços. A essência da alma dela, a alma dela vibra, a essência dela vibra, e por isso há uma renovação de energia vital, cada vez que ela consegue ver que o brilho dos olhos do outro voltou através dela. Se ela está condicionada a isso aqui, como ela vai ver o brilho do outro voltar? Não vai ver. Então ela entra em um campo do vazio, de uma tristeza tão profunda, porque ela se sente inútil. E ela não sabe por quê. Né? Se a gente pegar uma outra energia vital de essência, por exemplo, uma energia que tenha o dom do serviço, ela pode até conseguir de alguma maneira acreditar que está ensinando a fazer bolo, né, pelo Instagram, ou então está ensinando a plantar, ou está ensinando o artesanato para um montão de gente, e esse montão de gente ela vai se sentir servindo. Só que se ela não tomar cuidado, ela fica dependente dos likes. Ela vai ficar adicta, de fato, àqueles coraçõezinhos, aquelas informações, e se não tiver, ela pode entrar numa depressão profunda. Por quê? Porque ela quer likes? Não, porque o dom maior dela, da alma dela, é o serviço. Então ela só consegue sentir que está servindo o outro se ela tem likes ou coraçõezinhos. Enquanto que seria tão bom, por exemplo, se essa pessoa que tem esse magnetismo natural dado pelo universo, pelo cosmos, por Deus, pudesse, por exemplo, ir no orfanato, fazer um trabalho real, sentir o brilho dos olhos do serviço dela real. Ela nunca seria adicta de coraçãozinho, por exemplo. Então aqui a gente está exemplificando relacionamentos de essência com a sua principal energia. O que eu estou querendo dizer? Que o principal relacionamento que a gente tem que edificar e entender e aprender é com a gente. É esse relacionamento intrapessoal que a gente fala. Mas como é que eu vou aprender esse relacionamento intrapessoal comigo se eu não sei qual é a minha energia matriz? Qual é a minha sagrada mãe? Né? O que a minha sagrada mãe terra espera de mim? Eu já ouvi, eu não tenho dom, eu não tenho serventia, né? Pois é. Como que vai se relacionar bem com qualquer pessoa? Não vai. E aí o que acontece é que qualquer coisa serve. Qualquer informação me serve para alguma coisa que eu nem sei o que é. Então a gente observa que o relacionamento hoje nessa Terra, se ele já era complicado, né? Porque somos pessoas diferentes, sentimos diferentes, temos energias diferentes, ele já era complicado. Agora ficou um pouco mais complicado. Porque se a minha essência é uma essência, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, é uma essência que tem o dom de, através de poucas palavras, eu trago paz ao ambiente sereno. Se eu não me relaciono com pessoas, e tudo que eu me relaciono é com a tecnologia, eu nunca vou usar o meu dom. Como é que eu vou pacificar através da tecnologia? Nem sabe que tem conflito, né? Dificilmente. Eu não vou querer encarar o conflito, eu vou me recusar, eu vou me prender a quê? A joguinhos inúteis. Se eu for adolescente, e se eu talvez até continue, vou ficar procrastinando a minha vida para o resto, porque qual é o valor da minha vida se não é serenar e levar paz? Nenhum. Então eu procrastino, eu não cresço, fico no sofá, aquela pessoa que nem sabe por quê, mas não consegue se libertar de seguir a vida em frente. Porque ela precisa conviver com algo que está muito além. Sabe, ela é motivada por algo que está acima. Então ela só consegue ver que ela serve para alguma coisa se ela consegue levar alguma coisa que ninguém levaria, por exemplo. Dá para imaginar se Gandhi tivesse viciado em uma tecnologia? Não. Dá para imaginar Mandela lá na prisão, 28 anos, em um telefone? Dá para imaginar Jesus? Então, assim, quando você perguntou como utilizar isso de forma a não nos desvirtuar, né, dessa essência de laços, quando eu falei bom senso, eu quis dizer o seguinte: vamos ter consciência. O que eu preciso que a tecnologia me dê? E por quê? Ah, eu preciso de trabalho. Ótimo.
Então, para que eu tenha um retorno dentro do meu fluxo de trabalho, o que eu preciso dar? O que eu preciso fazer? Quanto tempo eu tenho que doar? Ah, é esse tempo, é isso, é dessa... Ou seja, projetar de fato, e dessa maneira vai ser seu trabalho. E você vai conseguir ser eficiente nisso. Eu tenho certeza que vai. Agora vamos falar de relacionamento. Será que você me fez essa uma pergunta? Será que tem dentro do campo das essências uma essência que combine mais com outra? Né? E a gente pode até criar um aplicativo, estou brincando, né? O aplicativo das essências, qual é aquela que combina melhor com outra? Se alguém criar isso, saiba que é mentiroso. Ah, mas deve ter uma essência que fica mais fácil a convivência do que a outra, vai. Não tem? Que é fácil. Não, é sério, sem brincadeiras, isso não só para relacionamento afetivo, mas até aquela pergunta, nossa, com aquela pessoa eu me dou tão bem, com aquela dali, ó, meu santo não bateu. Isso tem alguma coisa a ver com essência? Tem alguma coisa a mais? De compatibilidade, vamos dizer assim. As essências, elas têm energias muito significativas, né? Tem um grupo de essências que são bem emocionais, né? O coração fala alto, né? Tem outro grupo de essências que o racional, né? Aqui, o campo do intelecto, então pensa mais. E tem um outro grupo que são mais viscerais, né? Então tomam a frente, né? E tem essa coisa do mais visceral. A essência, ela é luz, pura luz. Então vamos pensar. Nós estamos falando de algo sagrado, que vem de uma energia cósmica. Não é da Terra, não é uma almofada, uma poltrona. Né? Uma essência não é isso. Né? Então é algo que vem lá do cosmos. E através disso, nós vamos passando por vários processos até que ela habite o interior de uma matéria. Essa matéria se chama corpo humano, que é isso que a gente tem. Então a essência traz a vida, né? O sopro da vida, a essência te traz nessa matéria. Mas ela não é algo palpável. E ela não vai, independente das suas atitudes boas ou ruins, ela não muda, ela não dança conforme a música, não. A essência, ela é sagrada. Humanos é que dançam conforme a música. Então, se ela é sagrada, ela é una, você representa ela hoje e vai representar até que você desencarne essa mesma energia, é óbvio, me parece, que não tem nenhuma energia sagrada que a gente vai dizer, essa é ruim, essa é melhor. Esse santo dá essa energia, não bateu comigo. Como assim? Não, estou dizendo que a essência dela com a minha não bate. Então, minha querida, existe uma confusão aí muito grande, né? Porque se a sua luz não reconhece a outra luz, tem alguma coisa que está no meio. O que eu estou querendo dizer é que uma essência reconhece a outra essência, mas o dono do corpo, o campo mental desse que ocupa esse corpo da matéria que vai virar pó em breve, não reconhece a própria essência. Então altera tudo, muda tudo, controla, manipula, mente, faz carinha de biquinho, faz não sei o quê, e chora, e não sei o quê, o outro vai e trai, faz... É tanta confusão que trouxeram, né, para aqui, um emaranhado de troço maluco, né? E aí dá nome disso de essência? Não. Isso é seu temperamento, não é nem comportamento. Isso é seu temperamento. A diferença é enorme. É que a gente se posiciona assim, uma criança nasceu. Ela é aquela criança que berra quando quer comer. Aí tem uma outra que parece até um gatinho. Miau, miau. Essa criança que acabou de nascer, ela tem comportamento? Não, ela tem temperamento. Então a gente está falando que é a energia dela que está aparecendo ali. Uma é mais visceral, não é? Ou mesmo dramática, emocional, e a outra é mais mimimi. Não é aquela criança que você bota no lugar, ela fica, e tem a outra que você botou no lugar, olhou para o lado, já desapareceu. Né? Isso a gente está falando de comportamento? Não, estamos falando de temperamento. Então nós temos essa força da nossa energia no nosso temperamento. Enquanto criança, ela precisa demonstrar esse temperamento, se ela não come. Né? Nossa, tem algum problema, meu filho. Mas quando adulto, esse temperamento é moldado. E ele vira comportamento. Porque é muito agradável para mim demonstrar um comportamento para que ninguém veja o meu temperamento. Então eu vou ser um anjo. Mas na verdade estou com vontade de esganar aquela pessoa, mas estou rindo. Né?
Então a gente monta personagens. Então o comportamento, na verdade, é como o outro me enxerga, que eu quero que ele me enxergue. É a soma disso. Personagens que eu criei, mas eu tenho por trás disso tudo um temperamento. E quando nos relacionamos com o outro, começamos a nos relacionar com personagens, lindos inclusive, princesas e príncipes. Não é assim que funciona? É, lindos os comportamentos escolhidos para aquela personagem perfeita ou para aquele Dom Juan maravilhoso. Só que com a convivência, os personagens vão se transformando em algo que a gente diz assim, nossa, como é que aconteceu? É que aquela persona, aquele comportamento, não dá para se manter muito, né? E aí vem o temperamento. Você tem um temperamento muito agressivo, você tem um temperamento muito não sei o que lá, você me enganou, e não sei, o outro não, né? É só a contrapartida. Então, nesse estado de loucura, eu não posso dizer que tenha essências que combinam ou não, porque o ser humano não se combina mais com humano com humano. A maior parte dos diálogos são monólogos. Mas então, me corrija se eu estiver errada, a afinidade ou a falta de afinidade tem mais a ver com temperamento e comportamento do que essência? Com toda certeza. Porque na teoria, né, se toda essência fosse luz, todo mundo teria afinidade. Absoluta afinidade, somos complementares e não competitivos. Diante da visão sagrada, essa diversidade de energias existem para acontecer uma explosão, soma e amplificação sempre. É só seguir a energia toroidal. Né? Então, a energia toroidal, de cima vem capta uma mensagem, uma energia, um campo de eletricidade, que entra em você, você é o centro, a partir de você ele se expande e novamente esse movimento continua. Então, capta, renova, nutre, equaliza, equilibra, expande e novamente. Isso é a renovação da vida, todo tempo. Isso é o universo, não é só na gente. O universo tem esse movimento constante de expansão. E dentro dessa expansão, todas as energias se cruzam, se complementam. É o azul que fala com rosa, que fala com verde, que fala com branco. E aí, como é que você está? Tudo bem, estou passando. Então, pega um pouco de mim, que eu pego um pouco de ti. É assim. Isso é a essência. Isso é sagrado. Quando o ser humano aprender isso, esse mecanismo da vida, ele é livre de verdade. Ele consegue ter uma autonomia plena. Ele consegue construir e não destruir. Ele não vai ser mais predador. Ele não vai precisar mais do sacrifício dos animais para comer. Já pensou nisso? Por que a gente tem que sacrificar o outro para o nosso prazer tão momentâneo? Não precisa, só repete e sempre foi assim e nunca se questionou. Só que graças a Deus tem muitas pessoas se questionando hoje em dia. Porque nós estamos nesse ciclo, né? No ciclo de descobertas, no ciclo dos mantos que ocultavam coisas, agora estão desocultando. Graças a Deus esse é o processo. E nesse processo o relacionamento precisa se aperfeiçoar. Por isso que agora nós estamos como em um caos de relacionamento. Né? É interessante ver, né? Todo processo de caos significa o fim de um ciclo. Então nós estamos em um caos. Ou as pessoas estão com muita pressa de se relacionar, ou elas não sabem com quem se relacionar. Então tá num boom, né? Um boom. Isso é positivo. Isso tipo, não é ruim. Um alerta assim, relacionamento é onde está a ferida, né? Mais ou menos, onde está o espinho ali, incomodando para olhar. E isso não é ruim. Por mais que a gente pense que está tudo caótico, isso não é ruim. Desde que a gente busque tomar a consciência. Assim, me veio uma coisa aqui na cabeça interessante. Então, se a gente já consegue entender que a essência é sinônimo de energia matriz, que é sinônimo de energia vital, que é aquilo que te faz caminhar, então, quando morremos, nosso corpo esvazia da nossa essência? Com certeza. E ao esvaziar da nossa essência, esse sopro da vida que sai, né, essa frequência, esse magnetismo que sai, é o que tem a vida de verdade. Tanto que o teu corpo, a tua matéria, vira pó. Imediatamente você começa a murchar, a água do corpo começa a expandir na tua barriga, ela vai ser expulsa. Todo o seu temperamento e comportamento representa através dos personagens que você criou, que você queria ser visto aqui.
fruto de um mental alterado e de uma aparência. Enquanto que a nossa essência não tem aparência. Ela é e é. Então ela continua. Para onde a gente não sabe. Mas o que importa é agora. Qual é a sua essência? Qual é o seu dom, o seu talento, o seu magnetismo de verdade? Não aquilo que você quer, mas aquilo que você é. Pensa um pouco. O que eu tenho demonstrado para o outro? É um personagem, por isso eu monto o meu comportamentozinho. Atrás eu tenho o meu temperamento, que quando eu explodo parece até que eu estou com o obsessor do lado. Cadê? Onde é que está eu? Cadê eu? É porque quando você fala isso, para quem nunca parou para pensar, eu acredito que é tipo querer enxergar no escuro, fazendo uma analogia. E aí eu pensei assim, será que o dom, a gente pode dizer que está ligado com o que traz realmente a felicidade? Quando eu faço aquilo, eu me sinto... Não é felicidade a palavra que eu queria dizer, mas como se realmente estivesse vivo. É isso mesmo. Isso pode ser uma dica? Pode. Para quem não sabe, nunca... Não sei qual é o meu dom. A palavra dom dá a impressão de que é uma coisa meio mágica, né? Ou então dá uma sensação de que tem que ser algo enorme. Também. Né? Eu tenho um dom de criar, de inventar, eu tenho um dom de ganhar muito dinheiro. E hoje, então, o dinheiro está mais importante do que a própria vida. Tanto que o medo de ficar pobre superou o medo de morrer em muitas camadas sociais. Em muitas. Então, se a gente entende isso, o que te move internamente? O que você já fez na vida que disse assim, gente, que prazer isso me deu, e algo tão simples. Né? Simples mesmo, sem querer aparecer, né? Sem querer... Tem uma parábolazinha, inclusive é bem interessante, que diz que faça com amor e que a sua mão direita não precisa saber o que a sua mão esquerda fez. É isso. O dom, ele não precisa ser levado aos ventos. Quando você expressa seu dom, você não está para aparecer. Sim, mas dá um exemplo concreto do que seriam tipos de dons, assim, o que é um dom simples de uma essência, de duas, três? Dá 3 exemplos de essências distintas para as pessoas poderem se identificar. Quando uma essência do serviço, que tem essa energia de magnetismo do serviço, ela está agindo dentro do reto caminho do dom dela, vamos chamar assim, ela é a melhor ouvinte do mundo. O maior dom dela é ouvir e o outro confia. Confia. Então, o dom do ouvir, gente, ele pode tirar o outro do desejo de se matar, por exemplo. Se você conseguir usar esse seu dom com sabedoria. A pessoa se sente acolhida, né? Totalmente. Porque é o dom, então é o coração falando com outro coração. Então, enquanto o outro fala da dor, do sofrimento, esse aqui escuta de verdade. Esse é um dos dons, por exemplo, de quem tem a energia matriz do serviço. E quando você é escutado, você sente que o outro quer te escutar, tá para te escutar, tudo que acaba nesse final aqui é um abraço. São laços mais fortes. E se o outro estava querendo se matar, não vai querer mais. Então, é um dom simples de exemplo, por exemplo. Mais exemplo, é tão gostoso ouvir você falar. Mas, assim, a gente não acredita que os nossos sentidos podem ser utilizados por nós como dom. Claro! Tudo que a gente vê nesse celularzinho, na televisãozinha, é que conquistar é fora, é material. O seu dom tem a ver com construir um castelo, tem a ver com alguma coisa grande, se tornar um CEO de não sei da onde. Do tipo, use seu dom para mudar o mundo. Talvez se mudar o mundo de uma pessoa já é o suficiente. Nossa! E o dom está muito ligado a sucesso. Isso! É muito impressionante, né? Como tudo está desvirtuado. Então, aí ouvindo você falar, por exemplo, do dois, já ouvi você falar da essência servidora, né? Me tocou assim do tipo, caramba, é simples mesmo, e às vezes a pessoa ela nunca vai imaginar que, caraca, isso é o meu dom. Porque é pequeno. Pequeno, né? É enorme. Então me deu vontade de ouvir você falar demais. Não precisa ser de todas, mas dá mais uns 2 exemplos, você pode? Eu estava na Igreja Católica, que eu gosto muito de ir à Igreja Católica aqui de Teresópolis, né? Então eu cheguei no bazar, onde estavam as senhoras que ajudam lá na igreja, e quando eu cheguei, eu fui recepcionada assim, Gaia, que saudade!
ontem nós estávamos falando de você e hoje você aparece, que saudade, e ganhei um abraço. Foi tão verdadeiro, tão amoroso, não só as palavras, mas como o olhar e como aquele abraço, que me emocionou internamente. Olha que eu não sou muito de chorar, me emocionou internamente ao ponto de eu conseguir enxergar a plenitude daquelas pessoas. Aquela pessoa que chegou para mim e falou isso em voz alta, ela tem aquela característica de energia que eu falei há pouco, da transmutação. É dela, é natural dela. É o olhar dela. Então, o dom dela é relatar através de palavras. Gente, escuta isso. Através de palavras, ela muda o ambiente. Então, se alguém me perguntar assim, como é que eu faço para trazer positividade para minha casa, que eu estou sentindo que tem alguma coisa ruim? Pega essa pessoa com esse magnetismo que é dado por Deus para ela, o magnetismo da energia de transmutar, e convida ela, se ela estiver na luz, né, na luz da consciência, só dela entrar e dizer assim, nossa, que quadro bonito, nossa, como essa sua cozinha é acolhedora, já mudou tudo. Quer maior dom do que esse? Esse dom da transmutação, ele é maravilhoso. Só que aquela pessoa, ela nem sabe disso. Então, infelizmente, ela começa a fingir para ela mesma que está tudo bem, que está tudo feliz, tem uma dificuldade danada de encarar as próprias dificuldades. Quando ela enfrenta as dificuldades, a essência dela sai com um brilho assim tão gigante que ofusca os olhos de qualquer escuridão. Isso é um dom que eu diria é divino. Todos eles são. E eu senti esse dom vindo na minha direção quando aquela senhora da igreja chegou para mim e falou aqui, eu falei, nossa, eu estou recebendo da essência dela o magnetismo da energia da vida, que tocou no meu coração com a minha essência, que é uma essência forte, né? Uma essência de luta, de desbravar as coisas. E eu falei assim, nossa, eu não quero mais sair daqui desse bazar. Me fiquei andando dentro do bazar feito uma doida, assim, sabe? Não vim comprar nada aqui, não tem nada para comprar, e fiquei ali rodando, sentindo aquela paz que foi emanado pela energia sagrada da essência daquela minha irmã que estava ali na minha frente. Então são energias sagradas, isso é o dom. O dom é a manifestação da energia sagrada, e a energia sagrada é a sua essência, a sua energia de magnetismo que você representa hoje. Então esse dom cura, através, por exemplo, tem pessoas que têm de determinada essência, que têm a capacidade da unidade, né? Então a energia de unir é dessa pessoa natural. Então ela provavelmente ela vai ter muita energia de cura nas mãos, porque ela traz o desejo da unidade. Então você já imaginou receber um reiki dessa pessoa? Receber um passe dessa pessoa? Dizer para ela, a uma pessoa que chega assim e fala, me dá a tua mão, né? Porque é união, unidade. Essa é a principal energia dela. Então você, quando dá a mão a uma pessoa que tem esse magnetismo, você sente que aquele magnetismo dela entra em você e diz, eu não estou sozinha. Eu tenho alguém aqui. Isso é um dom que está faltando. Eu diria que todos esses dons que eu estou falando aqui, a gente sente falta um pouco nessa terra, né? E curiosamente, todo mundo tem um dom. Claro. Mas como a gente sente falta? É porque não estão colocando em ação, é isso? Não. Pode-se dizer que por não saber, basicamente por não saber, não tem como confiar, né? Sabe? Usar. É como se tivesse guardado? Guardado é uma boa palavra, mas eu diria latente. Latente é um estado quase que de morto. Por você não conhecer, você não usa, né? Então ele fica latente ali. Todo esse poder que eu estou falando aqui, da essência, todo esse poder desse magnetismo, ele fica literalmente latente, esperando que alguém desperte para que ele possa viver. Então ele está latente como uma sementinha. Né? Uma semente, ela só começa a dar o brotinho se você pôr ela na terra. Senão ela está latente. Por exemplo, uma semente de abóbora é uma abóbora. Na verdade são muitas abóboras. Mas ali ela está latente, ela é só uma semente. Então a nossa essência, a nossa energia, esse magnetismo nosso, onde está o nosso dom, ele está esperando, como uma sementinha ali dentro. Ele não morreu hora nenhuma. Ele não está guardado porque nem isso a gente sabe fazer.
Ele está simplesmente no lugar onde ele tem que estar, mas o dono precisa despertá-lo. O dono precisa começar a cuidar e deixar vir para fora quem você é de verdade. O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Parece que os personagens estão tomando mais forma. A roupagem, inclusive, né? Todo mundo está entrando numa roupagem igual, tem que ser assim para ser bonito, tem que fazer essa pose para poder ser reconhecido como poder, tem que falar assim, tem que olhar assado, tem. Tá aí o ser fica onde? Então, cada vez mais essa semente que era já para estar germinando e brotando, né? Com esses dons tão simples, mas tão nutritivos e tão verdadeiros e tão edificantes, que constrói de verdade, estão substituídos pelos dons artificiais. Pelo supérfluo. Então, ao invés da gente estar andando de encontro ao nosso interior, para que a gente possa cuidar e deixar desabrochar essa nossa energia matriz, a gente está cada vez mais longe dela. Cada vez que os personagens são fortalecidos, mais longe da sua essência você fica. Isso é inevitável. E qual seria um primeiro caminho? Eu estou pensando na pessoa que está super distante, que nem sabe que tem um incômodo, mas não sabe que é personagem, não sabe que é falta de usar o dom. Qual é a direção para essa pessoa que pode estar ouvindo, caiu de paraquedas nesse vídeo aí e falou, cara, o que ela está falando toca meu coração, não entendo, mas sinto verdade. Mas o que eu faço? Por onde eu começo? Começa se perguntando. O que na minha vida é um processo de repetição? O que eu, através das minhas... sempre faço desse jeito e sempre tenho o mesmo resultado, mesmo que eu queira outro resultado. Então, cabe a mim um processo de mudança, mas eu não sei nem como mudar. Como é que é o seu relacionamento hoje? Que é um tema que a gente está abordando aqui também. De 0 a 10, que nota você dá ao seu relacionamento em você enquanto pessoa? 100% você é verdadeira? Você já vai começar a se ver e não só a ver o outro. Eu sinto, sabe, que o princípio de qualquer mudança tem que ser a gente se enxergar. Não se distrair da gente mesmo. A partir daí, o caminho que eu indico é buscar, seja onde você quiser, seja com terapia, mas busquem pessoas que sejam competentes, por gentileza. Então, um psicólogo, que é uma pessoa que estudou para isso, eu acredito que possa ajudar a nortear, né? Se você de alguma maneira segue alguma religião, estude um pouco, né? Não é só ouvir ou só cumprir com os compromissos, mas estuda, se aprofunda mais um pouco, faça uma leitura, convive com outros, conversa, troca, traz a reflexão. Então, esse expandir da consciência, ele precisa vir através de reflexões, a começar de você mesmo e depois trocando. Então, eu vejo isso com terapeutas que sejam adequados, com mentorias que você acredita, dentro de religiões que você crê, e a partir daí você vai se descobrindo. E quem sabe um dia você descobre o Eneagrama, e a partir disso também queira conhecer mais profundo o Eneagrama. Todos os caminhos, se você buscar com integridade, de verdade, sabe aquilo que você está buscando, a espiritualidade te informa. Com certeza te informa, eu não tenho dúvida disso. Agora, se não existe verdade, aí você vai realmente ficar tutibiando entre um lugar e outro, sabe? Indo e vindo, aí vai ficar realmente com uma frustração, queda, levanta, queda, e assim vai. Eu senti até com essa sua última fala de trazer o exemplo da pessoa que foi buscar a espiritualidade, dizia que era espiritualidade, mas não conseguiu o que queria, né? E aí deixou de lado. Uhum. Então, na hora que você fala uma busca verdadeira, também é uma pergunta: como saber que a minha busca verdadeira é só para conseguir o que eu quero? A gente sabe. A gente pode enganar o outro, mas a gente não engana a gente. Inclusive tem um mecanismo dentro do nosso cérebro que se chama detector de honestidade. Esse detector de honestidade indica a você, antes que você minta, que você vai mentir. Então, nem adianta dizer que não sabia. A gente sabe. A gente sabe quando a gente age de maldade, a gente sabe quando a gente faz intriga, a gente sabe quando a gente fala alguma coisa que pode provocar outra coisa, intencionalmente. Nós sabemos disso.
Mas a parte boa é que, por exemplo, eu me olhei, nunca me olhei antes. Aí, de repente, descobri que eu sou desonesta comigo mesmo, com o outro, descobri que eu não dei o meu melhor, descobri tudo de ruim. A parte boa é que dá para fazer diferente. Graças a Deus estamos vivos, né? Então vamos acordar, né? Nós temos um mantra aqui na Gaia de Luz que é: hoje é o dia mais maravilhoso da minha vida. Não só porque é o único, mas porque eu ainda tenho essa oportunidade de transmutar tudo que eu vou descobrir hoje que eu preciso. Ou seja, não entra na culpa. De jeito, culpa não serve para nada. Porque eu despertei, tá dormindo, despertei e falei, meu Deus, o que eu fiz foi muito ruim. Será que tem salvação? Eu escutei essa pergunta hoje. Evidentemente, evidentemente. A salvação é você mesmo. Só você pode sair do poço. Então hoje eu posso fazer diferente. Agora, as perninhas que te levaram a um caminho que agora você reconhece que não é bom, são as mesmas perninhas que vão fazer com que você saia desse caminho. Tem 2.999 outros mundos na sua disposição, como diz o Mestre Buda. Então, se eu escolhi equivocadamente, que bom que eu descobri o equívoco, enquanto ainda estou vivo. Não me cabe, culpa só faz você perder tempo, mais nada. Então, olhar para trás e ver no passado todos os nossos erros é uma tontice. Isso diz a filosofia estoica, que particularmente gosto muito. Agora, enxergar os erros como uma possibilidade de hoje não repeti-los é inteligente pra caramba. Então, se a gente tem culpa, a gente fica lá agarrado aos erros, não adianta. Nos equivocamos todo o tempo e ainda vamos nos equivocar muito para frente. Só que cada vez que no momento presente eu consigo fazer diferente, porque eu entendi que aquilo não deu certo, é menos probabilidade de errar de novo na mesma coisa, eu vou ter para o futuro. Né? Mesmo que eu descubra isso com 80 anos de idade. Se você estiver viva, minha querida, diga muito obrigado, Senhor. Hoje é o dia mais maravilhoso da minha vida e obrigada por eu enxergar isso hoje. Com certeza, o tempo, como é democrático para todo mundo, né? Ele está sempre à disposição para que todos possam enxergar o que tem que enxergar nele. Agora, o que você vai fazer, aí só depende de você e não do tempo. Isso é importante frisar. E aí, para encerrar, já que o vídeo é de relacionamento, né, falando assim de ter tempo, de sair da culpa, se por acaso quem ouve a gente está dentro de um relacionamento e sente, por exemplo, que está acabando, já acabou, ou que, enfim, não necessariamente isso, mas sente que tem alguma coisa para melhorar e não sabe por onde, qual é a palavra final? A dica. Eu vou dar uma dica que eu dou em todas as minhas mentorias particulares com casais ou individuais. Não existe outro caminho senão ser verdadeiro um com o outro. Dentro de um relacionamento, você tem duas escolhas. Ou você vive num relacionamento onde você existe, ou você não existe. E para você existir, você tem que falar a verdade. Você tem que ser você. E o outro também. Falar o que sente amorosamente. Compartilhar com o outro o seu sentir. Permitir que o outro conheça você de verdade. Sem ter medo, será que ele vai gostar de mim? Será que ela vai gostar de mim? Então, eu vejo que o diálogo transparente, sem cobrança, sem manipulação, sem culpar ninguém de nada, simplesmente expressar, poxa, aquela sua fala, aquela sua ausência me deixou tão triste. Mas também não cabe a vitimação, expressa só o sentir. Porque o outro precisa sentir o que você sente, e não o exagero, e não aquilo que você quer que ele sinta para conseguir alguma coisa, sabe? Então a dica que eu dou é o seguinte: se você está hoje em um relacionamento, traga a verdade para ele. Seja verdadeiro, tanto homem quanto mulher, não importa o gênero. Seja verdadeiro e pergunte para você: será mesmo que esse meu companheiro, esse meu marido, esse meu amigo, esse meu namorado poderia ver e ouvir todos os meus pensamentos? Será mesmo? Se a resposta for não, cuida desse pensamento que ele não poderia ouvir. Porque esse pensamento que ele não poderia ouvir pode fragilizar o seu relacionamento, com toda certeza. Porque é o que distancia as pessoas.
É esse segredo, é esse mistério. São os personagens. Então, estão de mão dada, mas só fisicamente, a alma não está. Estão de mão dada, mas as essências nem se conhecem. Isso não é relacionamento. Por isso tanta dificuldade. Então fica a dica. Está na hora de diálogos verdadeiros, de falas verdadeiras. E de trazer, por exemplo, você. Sabe por que eu sinto isso? É porque quando eu, na minha casa, quero compartilhar isso com você, né? É porque na minha casa, o meu pai nunca pediu desculpa. Estou dando um exemplo. Então, você também não pede. Então, me remete a uma dor e eu quero compartilhar isso com você. Então, quando você fizer alguma coisa, pede desculpa para mim. Você me cura. Entende o que eu estou falando? Isso é relacionamento. E nessa fala, não tinha cobrança. Eu não estava chamando atenção. Eu simplesmente estava expressando algo, fazendo com que o outro me conhecesse e entendesse o porquê que desculpa para mim é tão importante. Quando a gente começa a se relacionar desse jeito que eu estou falando aqui, mesmo os relacionamentos que aparentemente poderiam estar em término, se for para ser resgatado, porque se existe amor, eles são resgatados. Porque o que está faltando não é falta de amor, é falta de diálogo. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para quem está de relacionamento.